Hoje nós vamos falar aqui no Jornalismo da Clube sobre envelhecimento, longevidade, um assunto que já tratamos há alguns dias aqui em nossa programação e vamos ampliar as informações agora com uma especialista da área da saúde, a médica Isabela Stedley, ela que é da nossa região, nasceu aqui, teve a sua formação na área da saúde no estado de São Paulo e retornou para realizar os seus atendimentos na área da geriatria. Nós vamos entender um pouquinho sobre essa especialidade, o desenvolvimento, né, de ações para a qualidade de vida após a terceira idade. Isabela, seja bem-vinda aqui à programação da Rádio Clube de Palmas. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né, falando com vocês sobre esse assunto que eu amo, né, que é a geriatria, falar sobre idosos, sobre a saúde do idoso. Muito bom. Bom, Isabela, vamos começar falando um pouco sobre a tua especialidade. Nos fale um pouquinho sobre a geriatria. Então, a geriatria é uma especialidade médica, né, que atende idosos, então pessoas acima aí de 65 anos, mas claro, nós geriatras, né, somos clínicos também. Então a gente pode atender também aí os jovens, né? Então, mas eu sempre falo que a gente começa a envelhecer aí depois dos 35 anos, a gente já começa a ter a queda do envelhecimento, até porque a gente não chega nos 60 e fala, tô velho, né? Então a gente começa a ter aí todas as mudanças ósseas, musculares aí a partir dos 30 anos. Então é por isso que é importante manter esse cuidado contínuo desde cedo, né? Tanto cardiovascular quanto muscular. Então, e da memória também, né? Nem se fala. Então, Bom, Isabela, essa especialidade na qual você atua, ela não é das mais populares, né? Até numa consulta aí ao Conselho Regional de Medicina do Paraná, na região sudoeste, são 7 profissionais que atuam nessa especialidade. Por que que ela não é tão popular, visto que a população está envelhecendo? ela é uma especialidade nova, assim, falando em questão da medicina, né? Então, ela é uma especialidade bem nova. Então, aqui no Paraná também nós não temos muitas residências, né? Então, para a gente conseguir a formação, geralmente a gente passa por uma residência, uma especialização em clínica médica. E aí depois uma especialização em geriatria. Então tem algumas outras formas de tirar o título, né, de especialista, aqui fazendo a prova, algum tempo de especialização, mas comumente é as residências. Então a gente não tem tanta, tantos lugares aí com a formação em residência médica em geriatria, mas está crescendo cada vez mais, né? Então, cada ano que passa, tá chegando mais pessoas aí no mercado, o que é bem importante, porque a nossa população está envelhecendo, né? Então, a gente precisa de bastante geriatras para fazer o cuidado do idoso, né? Então, a diferença da nossa formação, né? Então, esses tempos atrás falaram assim: ah, mas vocês geriatras fazem o mesmo trabalho que um clínico. Eu falei: sim, nós somos clínicos, a gente faz esse trabalho, mas a nossa diferença é que a gente é especializado na questão do envelhecimento, da fisiologia do envelhecimento. Então, a gente vai prestar atenção na medicação que ela é dada para o idoso, porque tem algumas medicações que podem piorar a qualidade de vida do idoso, né? Que talvez o clínico ele não vai estar tão ciente disso. Então, a gente a gente acaba tendo assim um refinamento da especialidade, né? Então, como eu falei, a gente faz a clínica médica para depois fazer a geriatria. Então, tem algumas nuances aí bem diferentes do cuidado do idoso, da parte óssea, da saúde mental, da parte da questão social também, que a gente também presta muita atenção do idoso que mora sozinho, não tem o suporte, né, familiar, porque a gente sabe que cada vez mais agora, os idosos que estão idosos agora, eles têm um suporte um pouco maior, tá, Guilherme? Porque as famílias eram mais numerosas, os filhos mais numerosos, então tem um suporte um pouquinho maior. Mas agora, com o passar do tempo, os filhos vão diminuindo, o suporte vai diminuindo também. Então, a gente também tem que ter esse pensamento e esse entrosamento na parte da geriatria. Então, a gente tem que acabar olhando todas as vertentes do cuidado do idoso, que isso faz bastante diferença. Mas então é isso, eu acho que respondendo a pergunta aí de por que que ela não é tão popular, é que é uma especialidade nova, mas que está crescendo muito. Isabela, você citou, né, que os geriatras são clínicos, né, e têm a especialidade no atendimento
a pessoa idosa. A partir de que idade é indicado que a pessoa saia do clínico geral comum e procure um geriatra? Então, assim, a gente falando da parte da geriatria, então é a partir dos 60 anos, né, que a gente indica. Mas, que nem eu falei, ele pode procurar um geriatra bem mais cedo. Eu tenho pacientes de 40, 36, 40 anos que estão me procurando. Então, por conta dessa questão, eles querem cuidar, né, a qualidade de vida agora para ter uma qualidade de vida no futuro. Então, a gente vai cuidar, acaba que a gente cuida da questão das vitaminas, da parte ter um cuidado maior na parte óssea, na parte hormonal, principalmente da mulher, né? Então, a mulher ela sofre muito mais com a questão hormonal do que, né, a menopausa, a perimenopausa do que o homem, né? Então, acaba que as mulheres, principalmente as mulheres, acabam procurando bem mais cedo. Bom, Isabela, né, na tua atuação médica, na tua especialidade, no teu trabalho, né, de pesquisa também, quais fatores você elenca que são preponderantes para a gente ver esse envelhecimento da população e das pessoas estarem vivendo mais, né, da expectativa de vida estar aumentando? Quais fatores são preponderantes para a gente ver esse cenário hoje? Então, você diz de por que que as pessoas estão vivendo mais, Isso. tá? Então, que a medicina evoluiu muito, né? Então, assim, até eu sempre brinco com meus pacientes que tem muitos que falam assim, mas o fulano nunca foi no médico e tem saúde e do nada acabou falecendo. Daí eu falo assim, então, eu falei assim, mas nunca foi no médico, né? Então, é porque não sabia que estava doente e acabou morrendo, né? Às vezes por um infarto, alguma coisa assim. Então, como a gente tem uma medicina mais evoluída e quem faz o controle regular, né? Então, acho que a gente tinha muito antes assim, o médico é para quando tá doente. Mas na verdade, não, a gente tem que ir no médico para não ficar doente. Então, para a gente fazer o rastreio. Então, o rastreio de hipovitaminoses, né? Principalmente B12 e vitamina D, que na minha parte é uma das mais importantes por conta de memória, e a vitamina D de saúde tanto óssea quanto muscular. E a vitamina D por conta da memória também, e a questão motora, né? Que a vitamina D acaba influenciando, a B12, desculpa, acaba influenciando bastante. Questão de rastreio cognitivo, ver se o paciente não tem nenhum quadro de alteração de memória, para a gente tentar retardar a perda cognitiva e social também, né? Porque acaba que o paciente que tem um quadro de demência fica mais isolado socialmente, né? Então, acredito que a medicina tenha evoluído bastante e está conseguindo fazer a população ficar um pouco mais longeva. E as pessoas estão se cuidando um pouco mais também, né? Então, tá perdendo é, essa questão de, eu só vou no médico porque eu tô doente. Mas não. Então, principalmente agora, as pessoas que estão com 60, 70 anos, eles me procuram bastante para cuidar da saúde para esse envelhecimento, né? Então, estão com o envelhecimento um pouco melhor. Temos bastante paciente que tem seus 90, né? Então, que também não procuram tanto médico, né? Então, tem a questão também da questão genética, né? Então, e as pessoas geralmente faziam muito exercício físico. Lá, antigamente, né, a gente não tinha tantos carros, né? O pessoal andava pra caramba, né? Então, isso aí também influencia bastante para atividade física, os exercícios físicos, principalmente o pessoal que trabalha aí na área rural. Apesar que eles têm bastante desgastes ósseos, né? O pessoal do interior por conta da sobrecarga, mas eles fazem bastante atividade física e isso acaba protegendo bastante eles, né? Mas é isso, a população ela está envelhecendo um pouco melhor, mais saudável e mais ativa por conta dessa toda a tecnologia que está vindo, não só da medicina, né? Mas toda a nossa mudou, né, da água para o vinho em questão de 100 anos aí, quanto que não melhorou em tudo, né, a nossa qualidade de vida também, né? Bom, você cita estas gerações anteriores, né, que pela realidade da época praticavam mais exercícios. A questão da alimentação da época, ela também influencia, porque é muito comum nós vermos aí idosos de 70 a 80 anos
que tem aquela alimentação de uma carne um pouquinho mais gorda, mas muito arroz, muito feijão, polenta, muita salada. Essa alimentação de antigamente também influencia nessa qualidade de vida que nós vemos hoje? Ah, depende. Eu tenho pacientes assim que comem de tudo um pouco, né? Mas acabam se cuidando um pouco mais por conta. Eu sempre falo assim que o problema não é o alimento, né? Eu acredito muito nisso. O alimento não é o problema são os exageros e as quantidades, né? Então, se comer uma carne gordurosa, fazer uma fritura com banha de porco, de vez em quando, não vai ser o problema. Então, o problema são os exageros, né? Então, eu tenho idosos que comem, né, o alimento normal, comem banha de porco, comem nata, comem tudo quanto é coisa e estão ótimos, né? Só que em contrapartida, tem outros que também comem e acabam que tem, né, toda a alteração cardiovascular, tem diabetes, então fica hipertenso, então isso vai muito com a quantidade, né? Então é isso que eu sempre falo para meus pacientes, nada é proibido, mas tem que ser pesado na balança, né? Mas, é claro, os industrializados pioraram muito, né? A questão da alimentação hoje fica mais fácil a questão da alimentação, mas ela piora muito tudo, né? Os embutidos, os defumados, tanto da parte intestinal quanto da saúde cardiovascular também. Então a gente acaba assim. Tem muitos pacientes que a gente pede para abolir, né? Porque não tem essa destreza, digamos, de comer pouco, né? Pouca carne gordurosa, não tem esse balanço, né? Vou comer pouco hoje, né? Não tem muitas pessoas que não conseguem compreender isso, né? Bom, Isabela, dentro aí da tua rotina, né, você tem percebido alguns diagnósticos que têm se tornado mais comuns nos últimos tempos, alguns tipos de doenças que você tem diagnosticado mais junto aos teus pacientes? Sempre tem, né? Então, assim, Alzheimer, né, que de longe é um dos que mais tem, e outras demências, né? Então, não é só o Alzheimer que causa perda de memória, temos outras demências, mas a mais aí prevalente, né, que a mais comum é a doença de Alzheimer, que a gente tem aí com uma certa frequência feito o diagnóstico. Não sou eu, como neurologistas, então é a mais prevalente. De longe, bastante gente procura por conta de alteração de memória. Quadro de depressão também tem crescido muito na população geriátrica, nos idosos, e osteoporose. Então, acho que eu faço muito rastreio de osteoporose, então eu faço muito diagnóstico, né? Só que se a gente não procura, a gente não acha, né? Essa parte da osteoporose. Então, vai muito do rastreio e da prevenção de fraturas, né? Então, eu faço toda semana muito diagnóstico de osteoporose. As pessoas, às vezes, nem não faziam ideia, porque não causa dor, não causa nada. Osteoporose não é que nem o Alzheimer que você consegue perceber que está perdendo a memória. A osteoporose, ela causa um impacto muito grande na vida do idoso, uma mortalidade muito alta, e por conta das fraturas, né? Então, não sei se você conhece alguém que já quebrou uma perna e acaba sofrendo muito para recuperar. Então, o idoso acaba muitas vezes falecendo aí logo após as fraturas. Então, é muito importante de fazer o rastreio, né, da osteoporose para a gente fazer um tratamento e reabilitação mais precoce. Entrando nesse aspecto das doenças demenciais, Isabela, É, quais fatores acabam levando? Porque comumente, né, a gente acaba recebendo informações, notícias, né, de conhecidos, de pessoas da comunidade que estão desenvolvendo esse tipo de doenças. O que fatores levam ao desenvolvimento da demência, do Alzheimer, entre outras doenças? Então, são os mais conhecidos, que todo mundo fala, que são os mesmos de infarto e AVC, por exemplo, que é hipertensão, diabetes aumentam o risco, dislipidemia, né, que são o colesterol, triglicerídeos alterados, arritmias, né, então chega nos problemas cardiovasculares, uma alimentação que não é muito legal, né, rica em gorduras, né, frituras, pouca vitamina. Temos também o sedentarismo, principalmente, e um dos fatores também é a baixa escolaridade, né? Então, pessoas que estudam pouco, leem poucos, e também o isolamento social.
Então, o isolamento social ali, acho que a gente tem um exemplo muito próximo, né, que foi quando a gente teve o Covid, né, que teve o isolamento, a gente cresceu muito os diagnósticos de demência. Então, hoje a gente está conseguindo ver aí o reflexo do isolamento social. Muitos idosos, eles se isolaram, né, com medo do Covid, e hoje continuam isolados, não conseguem mais sair de casa e acabam desenvolvendo aí problemas de memória, né? Então, acabam assim que eles não conversam tanto, tem dificuldade de sair de casa. Então, tem essa questão aí do o isolamento social é bem impactante aí na vida do idoso. Uma questão que nós temos conhecimento é da dificuldade, né, que muitas vezes as famílias têm de prestar, né, uma assistência, um apoio, um atendimento a pessoas que acabam desenvolvendo, né, essas doenças demenciais. E aqui na região, a gente tem também uma carência de espaços, né, destinados a esse tipo de atendimento. Como é que você vê essa situação, né, da dificuldade das famílias e também da dificuldade, né, dos órgãos públicos, da iniciativa privada em prover esses locais adequados para o atendimento desses pacientes? É difícil. Vou te falar que é difícil. Tem que, às vezes, fazer. Porque muitas vezes, principalmente ali quando o paciente está naquela fase inicial para moderada, eles são. Os idosos que têm demência, eles são normais. Eles não precisam de tanta assistência, né? Então, assim, o que que é a demência? A demência não é só a perda de memória, tá? Então, eu só vou exemplificar. Então, a demência é a perda de memória associada a uma perda da função do dia a dia. Então, o idoso começa a parar de tomar o remédio, começa a ter dificuldade de dirigir, começa a queimar comida, então começa a ter a dificuldade em alguns quesitos da vida. Isso pode acontecer gradativamente. Então, o idoso que ele começa a desenvolver a demência, ele não quer ajuda, porque ele tá bem, ele tá normal, ele faz de tudo, né? Então, acho que é aí que mora a maior dificuldade dos filhos, né? Então, em que momento intervir, em que momento colocar um cuidador, colocar numa casa assistencial, né? Numa uma ILPI que a gente fala, né? Então, quando colocar? Essa é a maior dificuldade dos filhos e da família em decidir. Então, eu tenho orientado bastante as famílias que, como é difícil, e às vezes o idoso realmente não quer, às vezes não quer um cuidador também, eu tenho orientado bastante as famílias a colocar câmera na casa, para ficar nos cuidados. Então, isso tem ajudado bastante. Então, antes de uma institucionalização, ou antes de um cuidador, né, que o paciente às vezes está, ainda toma banho, ainda até consegue ali tomar a medicação, mas aí, para ter uma segurança maior, eu tenho solicitado essas câmeras, né? Eu tenho algumas famílias colocando e tem ajudado bastante na questão assistencial. E aí, quando a gente vê que o idoso começa a se colocar em risco, que vai ser, ele começou a querer se perder, né? Então, assim, em cidade pequena, a gente tem um controle maior por conta da população, né? Então, quando a cidade é um pouco menor, o bairro menor, e que as pessoas se conhecem, é um pouco mais fácil do que em cidade maior, né? O idoso ainda consegue sair no mercado, então, o mercado às vezes avisa o filho: olha, ele saiu aqui se pagar, estava um pouco perdido. Então, acontece bastante isso desses os municípios um pouco menores. Então, começa aí a gente começa a ficar um pouco mais preocupado, ou começa a ficar muito desorganizado, não querer tomar banho. Então, isso aí o idoso começa a se botar em risco também, né? Então, aí a gente começa a pensar em um cuidador ou numa institucionalização do idoso para maior segurança, né, para a família e para o idoso mesmo. Mas é muito difícil. Eu acho que vai ser cada vez mais difícil, né? Que nem eu falei, as famílias estão ficando menores, as pessoas têm que trabalhar, estão trabalhando cada vez até mais tarde, então vai ser difícil se aposentar também. Então, eu não sei. É nebuloso. Eu acho que o futuro a gente vai ter que começar a pensar e se preparar para a nossa velhice, né? A nossa geração. Que eu acho que agora ainda não é o problema, vai ser mais para frente.